Graça e paz, meus irmãos. Salmo 118. Salmo 118, versos 19 a 21. Salmo 118. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Pai, se o Senhor não falar conosco, nós não temos condições de ouvir a Tua voz. Nós precisamos de acuidade espiritual. Nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Trata conosco, Pai. Nesse tempo de tantas vozes e de tanto barulho, dá-nos a possibilidade de aquietar o nosso espírito para Te ouvir. Fala com cada um de nós nessa noite, para que em tudo o Teu Filho Jesus seja glorificado. Nós oramos no nome do Senhor. Amém. O filme Cleópatra, não sei se vocês se lembram, talvez um dos filmes que deu mais trabalho. Ele foi orçado em 2 milhões de dólares na época, 1960, e terminou ao custo de 44 milhões de dólares na época. Seriam mais ou menos, hoje, 286 milhões de dólares. Ele foi mudado, o roteiro, várias vezes, porque Elizabeth Taylor já adoeceu. E ela mudou 65 vezes de roupa. Um guarda-roupa extraordinário. Esse foi um filme que levou quase a produtora à falência. Mas o pico, aquilo que há de mais alto em termos de falência, é o filme O Portal do Paraíso. As Portas do Céu. Este filme, ele custou na época 45 milhões de dólares e só teve uma arrecadação de 1 milhão. Foi um fracasso. E o seu produtor, ele recebeu um presente, o Golden Raspberry, ou como é que vamos traduzir? Aquela bichinha vermelha, amora vermelha, amora, não é amora não, é framboesa de ouro, pelo fracasso. Sabe por quê? Ele foi tratar de um trabalho que era a luta de criadores de gado no Velho Oeste. Por isso nós não temos mais filmes do Velho Oeste, desde esse fracasso. Eles estão tentando retornar. Foi uma verdadeira pichotice. Ele foi tratar de uma coisa, as portas dos céus. Heaven's Gate, era um título dele em inglês. Quais são as portas do céu?
render-te-ei graças. Não, voltando, filho, apaga a luz e acende aqui. Obrigado. E o 18. O 18 é 18. Abri-me, Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. O Senhor me castigou severamente, mas não entregou-me à morte. Nós vimos isto domingo passado, que significa, eu estive na cruz com Ele na morte, mas eu não fiquei na morte. Eu estive lá com Ele, conciliado, no concílio da vontade de Deus. Ele me levou para a morte, mas eu não fiquei na morte. Por quê? Agora o verso 19. Porque Ele abriu-me as portas da justiça. E quando Ele abre, ou quando me abrirem as portas da justiça, eu entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. As portas dos céus são as portas da justiça, as portas de Deus. Quais são as portas da justiça? Existem pelo menos dois tipos de justiça que nós conhecemos: a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana na Bíblia é vista em Isaías 64:6 como algo tenebroso, fétido, alguma coisa que causa asco. É chamado na Bíblia de uma maneira muito pesada. 64 de Isaías, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É muito pesada a expressão para descrever a nossa justiça. As nossas justiças são como o trapo da imundícia. Hoje lá no grupo de casais nós estávamos vendo mais uma vez a metáfora bíblica. Ela é sempre para amenizar. A força da tradução da metáfora é sempre para amenizar o texto original. Mas aí ele usa uma expressão como os panos, os trapos usados para amparar a menstruação das senhoras, das moças no tempo em Israel, e que ficava durante 3 dias sem serem tocados. Eram panos mulambos, podres. É isso que a Bíblia diz quando você se justifica, quando eu me justifico. Quando eu me defendo perante uma acusação, de quem quer que seja, eu estou agindo simplesmente como coisa podre. Ao invés de eu admitir que eu sou essa sordidez que a Bíblia diz que eu sou, e dizer, estou aceitando, recebendo a suficiência de Cristo como aquele que vai me capacitar a ser liberto, eu adianto-me para me defender. Essa é a justiça humana. A justiça humana cheira mal, gera mal, relacionamento. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Muito pesado, mas esta é a realidade bíblica para as nossas vidas. Por outro lado, a justiça de Deus no Evangelho é Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Cristo, justiça nossa. E quando nós estamos dentro
dessa justiça, nós estamos dentro das portas do céu. Nós estamos dentro da aceitação incondicional de Deus. O Evangelho é considerado o patrocínio da justiça de Deus para nós. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta ao povo de Roma. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você prestou atenção aqui na primeira expressão? Pois, voltando, era para começar aqui, pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Olha, eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Nós precisamos sempre repetir a mesma coisa, porque a cabeça é ruim. Evangelho se fundamenta na morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho é a mensagem baseada na morte de Jesus e na sua ressurreição, na nossa morte com Jesus e na nossa ressurreição em novidade de vida. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém crê porque crê. Nós cremos porque a palavra de Deus gera em nós fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O nosso teólogo marceneiro, Roberto, aqui da igreja, dando uma definição absolutamente inequívoca de fé, disse o seguinte: o sol nos dá a luz para que pela sua luz nós possamos vê-lo. O sol nos dá a luz e pela luz do sol nós vemos o sol. Deus nos dá a sua palavra e pela sua palavra nos dá a fé para que com a fé da sua palavra nós possamos crer nele. Isso é tão graça que ninguém pode discutir esse assunto. Você não nasceu com fé, mas ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e o que crê, não crê porque crê, mas crê porque Deus, pela sua palavra, o faz crer, levando-o a tomar uma posição pessoal de arrependimento e fé. Primeiro para o judeu e também para o grego, para o gentio. E o verso 17 então nos diz, de uma maneira tão precisa, visto que, uma vez que a justiça de Deus, não a justiça do homem, se revela no Evangelho, ou se revela pelo Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O pacote é perfeito. Tem duas justiças: a do homem, que fede, a de Deus, que liberta. Com qual delas você está se portando? Se você gasta tempo para se defender, e eu também, nós estamos usando a justiça, a nossa justiça própria. A justiça própria, ela gera um estado terrível de problemas. Vamos mostrar aqui, por exemplo, o judeu. Romanos 10, 1 a 3. O judeu tem uma justiça sem entendimento. Ele não conhece a justiça de Deus e quer estabelecer a sua própria justiça. Veja como Paulo diz aqui, Romanos 10, 1 a 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus,
porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. O judeu, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. A pergunta que nós vamos fazer aqui é: você conhece a justiça de Deus? Eu conheço a justiça de Deus? Se eu acuso um irmão, eu não conheço a justiça de Deus. Se eu me defendo, eu não conheço a justiça de Deus. Essa é uma pergunta que precisa ser colocada com muita seriedade dentro de nós. Você conhece a justiça de Deus? Porque o judeu não conhecia a justiça de Deus. E não conhecendo a justiça de Deus, ele procurava estabelecer-se na sua própria justiça. Quando você aponta o dedo para ver o pecado do outro, você está colocando-se na posição de Deus. Mas Deus não pôs o dedo, ele pôs o perdão. Então, a nossa justiça, ela é arrogante, ela é soberba, ela é algoz. A justiça de Deus é Cristo, e a justiça de Cristo é uma justiça não retributiva, mas imputada por graça, onde ele apaga a nossa condenação. Mas ele fala aqui que as portas da justiça. Quais são essas portas da justiça? Por ela, entrarei por elas e renderei graças. Quais são essas portas da justiça? Pedindo ao Espírito de Deus, onde é que eu encontro justificação para a minha vida, meu Deus? Onde é que eu vou encontrar justificação de tal modo que eu preciso descansar o meu coração? Onde eu vou encontrar isto? Primeiro no sangue. Romanos 3, de 21 a 26. Esse texto nós devemos ler, porque o sangue, ele não se perdeu, irmãos. Para nós não gastarmos muito tempo aqui, o livro A Tumba de Adão, lembre-se de uma coisa, eu vou dizer, eu não vivo de proventos de livros. Os livros existem, tem um custo para manutenção de uma editora. Não recebo nenhum tostão de livro. Não estou fazendo propaganda. Mas se você quiser um pouquinho sobre o sangue e o valor do sangue, leia A Tumba de Adão. É um livrinho que saiu agora e que mostra que o sangue do Senhor Jesus Cristo continua vivo aqui na terra. Ele não apodreceu. Ele não desapareceu. Ele simplesmente liofilizou-se. A água sumiu e o sangue continua aqui nos seus elementos como perpétuo sinal que fala de uma redenção eterna. Enquanto esse sangue estiver aqui sobre a terra, nós temos uma vitória contra Satanás. Esta questão do sangue é importante. Eu fui justificado pelo seu sangue. Vamos agora. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que se manifestou, irmãos? A justiça de Deus. Diga em voz alta. A justiça de Deus se manifestou sem lei. Continue. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia! Isso aqui é ouro em pó. Isso é preciosidade. O sangue é o atributo daquele. Aquele que foi gerado no ventre de Maria, ele não foi gerado com pecado. Não porque Maria foi concebida sem pecado, mas porque nenhuma mulher concebe transmitindo o pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem. Leia a sua Bíblia com cuidado. Todas as mulheres são pecadoras, mas elas não são pecatrizes. Depois você vai estudar isso. Ou seja, elas não são as contaminadoras do pecado. Jesus recebeu um sangue sem pecado. XX, 24 cromossomos, Y de Deus. XX é da mulher. Ele tem XXY. Ou você tem XX ou XY. Mas ele tem XXY. Depois no livro vai explicar isso. E assim você vai ler. E tem mais coisa para você ver. E aí tem mais coisa. A justiça de Deus se manifestou no sangue. Pelo seu sangue. Eu me lembro um dia, aqui dentro desta sala, um jovem neto de um pastor veio conversar comigo. E quando nós estávamos expondo para ele o evangelho, ele levantou-se da sua cadeira, tomado por Satanás, e veio para cima do meu pescoço para me enforcar. E ele dizia: não posso, tem sangue. Onde tem sangue? E caiu ali naquele gabinete feito como você joga um tapete. Ele rolava para lá, rolava para cá, rolava para lá, rolava para cá, e dizia: tem sangue, tem sangue, tem sangue. Onde tem sangue? Tem sangue aqui, como testemunha de um sacrifício eterno. Qual é o segundo ponto que nos justifica? Eu fui justificado do meu espírito, não há mais condenação. Mas tem um outro ponto, Romanos 6, 6 e 7, vocês estão cansados de ver isso aí, mas é preciso ver outra vez. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que é isso aqui? Morreu quem? Quem que morreu? Morreu quando? Quando morreu? Morreu por quê? Por que morreu? Cristo morreu. Cristo morreu. Mas quem morreu com ele? Pronto. E quem morreu? Justificado está do pecado. É a cruz que nos justifica. Ela nos justifica na vida psique, levando-nos a morrer para o pecado. Eu fui justificado, eu estou sendo justificado, mas eu tenho uma justificação sobre a minha vida, agora. Porque eu não levo simplesmente um viver, eu levo um morrer, para que o viver de Jesus se manifeste no meu corpo. E Romanos 4, 21 a 23, fala de um outro lado da justificação, que vai aplicar-se ao nosso corpo, porque ele fala da ressurreição. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado pela justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Jesus ressuscitou para quê? Verso 25,
por favor, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Hã? Eu tenho 3 portas, meu irmão, para entrar no céu. Não tem fracasso nenhum. Não vou gastar nenhum tostão. As portas dos céus não são conquistadas pelo nosso desempenho, foram conquistadas pelo desempenho daquele que pelo seu sangue, pela sua morte e pela sua ressurreição, me deu acesso à entrada na presença do Pai. Agora, nunca será pela lei. Nunca será pelas obras. Nunca! A minha Bíblia diz isso, vamos rapidamente. Romanos 3:20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis... 3:20. Romanos. Dona Leda. Não é Efésios. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ó, ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém. A lei só vem para mostrar que eu sou pecador. A lei é um diagnóstico que diz o câncer. A terapêutica é pelo sangue, é pela morte, é pela ressurreição. Não é pelo... Veja o verso 28 agora. 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Para que servem suas leis, suas obras? Nós estamos vendo com os homens o seguinte: nós não temos que lutar espiritualmente? Temos. Não lutar para conquistar, mas lutar a partir da conquista. Não para ser vitoriosos, mas porque fomos vitoriosos. Nós não temos que ter obras, fazer obras para ser justificados, mas porque fomos justificados. Nós temos produto para oferecer. Temos vida para demonstrar, a vida de Cristo. As boas obras não são feitas pelo homem, as boas obras são feitas por Cristo que vive em nós. Então, quando você entra pelas suas portas em Cristo Jesus, você não precisa mais se justificar e você começa a agradecer. Qual é a consequência de uma vida que entra pelas suas portas, segundo o texto que nós lemos, é que ele rende graças. Como é que está sendo a sua conversa, a minha conversa, como justificado? É uma conversa agradável, cheira a hálito de neném. É tão bom quando você pega um nenenzinho e ele começa a fazer bu-bu na sua cara. O cheiro do hálito do neném. Não tem aquele cheiro de bactéria de urubu. Não tem o mau hálito da má linguagem. A linguagem irônica, a linguagem ferina, a linguagem sarcástica, a linguagem crítica, essa linguagem nojenta que ofende, que magoa, que fere, que estraga os relacionamentos. Isso não existe. Tem ações de graças. Quando eu entro, veja o Salmo 100, versículo 4. Como é que é esse salmo? Esse salmo é o salmo das entradas pelas portas. É até bom a gente ler o salmo todo, começando no verso 1, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Começa dizendo celebrai. Eu vou perguntar para você. Você é um celebrante? Ou apenas uma pessoa que busca ser célebre? Você celebra a vida que Deus lhe deu em Cristo Jesus? Você faz festa por esta vida?
aí no calçadão, lá no... Hoje eu vi o testemunho de um marido que dizendo que a sua esposa tinha um Deus forte nela, no lavar dos pratos, no lavar a louça, no cozinhar, nos trabalhos de casa. Eu me emocionei. Aliás, eu estou uma porcaria. Não chorei mais porque não tinha mais tempo para chorar nesse encontro de casais. Vendo Deus fazer as coisas no escuro. Que é bonito que a gente vê que Deus faz no escuro. Um disse assim: você já escutou o crescimento da grama? Você vê, mas já escutou o crescimento? Eu digo, não, essa é a próxima aula que eu vou aprender com Deus. Escutar o romper da célula. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos lá. Servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com o quê, irmãozinho? Servir ao Senhor com o quê? Alegria é o quê, gente? É um atributo ligado à emoção ou é um atributo ligado à vontade? A alegria está ligada à emoção ou à vontade? Eu tenho aqui o Júlio, que está aqui, hoje aqui. Anteontem ele sepultou a mãe dele. Hoje o pai está em estado gravíssimo lá no hospital. Ele está aqui. O coração dele está triste, mas ele está celebrando ao Senhor. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da libertação da sua vontade diante do trono da graça de Deus. Ninguém está isento dos espinhos deste mundo. Só que é possível cantar Aleluia de Handel debaixo do chicote. Servir ao Senhor com quê? E apresentai-vos diante dele com quê? Ai. Nós apresentamos com lamúrias, com lamentações. Você quer ver? Eu não vou mostrar para você porque não grava. Mas quando eu descer aqui, já vem procurar baba de rato e boca de sapo, fazendo o seguinte: lá em casa não está dando certo. Não dá mesmo, com você junto não dá. Você é o estraga-papel de qualquer filme. Não dá jeito, não dá certo. Vamos lá para o verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu sou pastoreado por quem, hein? Então aquela crise que veio lá, aquele tempestade que veio lá e quebrou e queimou a minha televisão, foi dada por quem? Quem está pastoreando minha vida? Quem está pastoreando sua vida? Tem algum detalhe aí fora do controle dele? Então, verso 4. Entrai por suas portas Volta. Não, é no mesmo texto, é você. Entrai por suas portas com ações de graças. Volta, lê de novo. Entrai por suas portas. Suas portas. As portas de Jerusalém, as portas do templo ou as portas da justiça? Nós temos uma coisa real que era aquilo que estava acontecendo na hora, mas aquilo está apontando para uma realidade espiritual. Porque tudo que é profético tem um sentido histórico e tem um sentido escatológico. E esse escatológico é para as coisas dos últimos dias. E as coisas dos últimos dias estão relacionadas a Cristo e ao Espírito Santo. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque ele é bom. Por quê? Porque o Senhor é bom. Por quê? Porque o Senhor é bom. Por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E? De geração em geração a sua fidelidade. Quando é que Deus vai mudar, gente? Quando é que Deus vai mudar de humor? Puxa vida.
entrai por suas portas. Essa é a característica de uma pessoa que foi justificada, é que ela é grata. Ela é agradecida. Eu não merecia. Todo crítico não conhece a justiça de Deus. Todo rabugento não conhece a justiça de Deus. Precisa conhecer. Ela está aí disponível. É prato do dia. Foi oferecido por graça. Não vai ter o prejuízo que teve Michael Cimino, o autor das Portas do Céu, que investiu 45 milhões de dólares e teve 98% de prejuízo. Eu não vou ter prejuízo nenhum, pelo contrário, vou ser portador de um reino eterno, sou co-herdeiro com ele. Então, o que é? Como é que nós estamos fazendo na nossa vida? Mas lá no trabalho não está dando certo, é por causa de você. Cristo Jesus é a nossa porta. É a porta de entrada, é a porta de referência, é a porta de saída para encontrar pastagem. João 10, 7 a 9. Esse é um texto lindo. Vou deixar Isaac aqui, vai dar no tempo. Acabou já. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor das ovelhas. Ele é o pastor e ele é a porta. E o redil dele tem uma porta aberta para entrar e para sair. Para entrar na cruz, para sair na ressurreição. Você vai encontrar pastagem. Quando você entra e encontra na morte dele a sua morte, você sai na ressurreição e encontra nele a sua vida, que vai satisfazer o sentido de ser. Você foi um justificado, portanto, você é um gracioso membro do coral da graça de Deus. Que eu quero andar com esse povo. Me dá o privilégio de andar com esse povo, que ele vai me edificar. Os membros do coral da graça de Deus são pessoas que falam a linguagem dos salmos, dos hinos e dos cânticos espirituais, falando entre vós e edificando-vos uns aos outros e levando a comunhão, a saúde, a cura das relações. Pérolas Esparsas, um velho livro. História do velho João, bebedor de cachaça, que ia para a feira no sábado, bebia seus pileques e voltava de noite. Bêbado, chegava em casa, batia na mulher, batia nos filhos, xingava. Era uma tragédia. Quando ele vinha vendo, já vinha dizendo palavrões. O velho João foi para a cidade, e lá na cidade havia aquele processo de pregação do evangelho nas praças, nos logradouros, e alguém começou a pregar o evangelho, e o João creu, João foi salvo, João mudou. E ele voltou mais cedo para casa, e vinha cantando alegre, sorridente. E quando a mulher ouviu, disse: João hoje está numa cachaça doida, vamos embora aqui, vamos apanhar, vamos correr. E aí foi mulher e meninos correndo para dentro do mato, e ele gritava e dizia assim: não fujam, por favor, o velho João morreu. Aí é que está bêbado mesmo, está doido. E aí mais eles corriam, ele gritava: não, aquele João não existe mais. Mas o velho João
precisava dar testemunho por mais tempo para se acreditar que ele de fato tinha morrido. O velho João morreu, ele entrou na porta, encontrou a morte, ele saiu na porta, encontrou a vida, e aí encontrou pastagem, agora ele pode alimentar, ele pode tocar nas pessoas, ele pode abençoar as pessoas, ele pode edificar as pessoas. A coisa mudou. Só nele, em Cristo, a justificação plena, pois somente ele é o justo e o justificador daquele que tem fé nele próprio, dado por ele. A minha fé foi dada por ele, não é propriamente minha, foi um presente que que ele me deu. Ela não era minha, mas quando ele me deu, passou a ser minha. Assim como essa camisa não era minha, mas a Mariana, quando fiz o casamento, ela voltou de Paris e me deu essa camisa de presente. Ela agora é minha, eu ganhei. Ela é minha. Bonita, né? Minha camisa. Mas não era. Foi dada. Quando eu recebi, passou a ser minha. Eu não tinha fé, eu tinha incredulidade. Eu não tinha fé, eu tinha rebeldia. Eu não tinha fé, eu tinha simplesmente aversão por Deus. Mas Deus me ama e ama você. E pela sua fé, pela sua palavra, Ele lhe dá fé. E pela fé você crê nele. E pela fé você é justificado por Ele. Você quer coisa melhor? Por isso que Ele diz aqui, olha, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entra o justo. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Eu agora tenho uma linguagem do liberto, que fui alcançado pela graça total de Jesus Cristo. Por favor, querido, se você faz parte desse grupo, comunique aos sem esperanças neste mundo que há um Salvador louco de amor por eles. Diga para eles, diga para aquele que não tem esperança, que há um que ressuscitou, que há um que morreu, que derramou seu sangue. Eu estou vindo de trás para frente, para você vir de frente para trás. Pelo sangue e pela morte, pela sua ressurreição, Ele nos deu plena vitória sobre os nossos pecados. Por isso, nós somos alforriados. Coitado dos membros do quilombo, lá do... Era Goiás antigamente, hoje é Tocantins. Calunga. Calunga, só em 1979. Não, 89. Eles souberam que a princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea. Eles viveram esses anos todos. Imagina isto no Brasil, 89. Um século depois, a lei foi assinada em 1888. Só em 1989, 101 anos depois, os calungas tiveram consciência de que eles não eram escravos. Que eles viviam se escondendo naquele... Você sabe que tem muita gente aqui dentro da igreja assim? Ainda estão procurando advogado para justificar uma causa que já está... como é que é? Quando vai para o Supremo e termina de... Transitado e julgado. Pronto. Acabou. Não tem mais jeito, doutor Cídio. Não tem mais jeito. Não tem mais principado e potestade que possa destruir isso. Isso já foi acabado. Essa é a palavra bonita aqui do
transitado em julgado. Pronto. Vai para a festa. Não para a festa do tédio. Sabe qual é a festa do tédio? É aquela que você precisa encher a cara para você se sentir melhor um pouquinho com a química da fermentação. Aí você tem que ficar um pouco para se alegrar. Essa chama-se festa do tédio. Festa de pessoas que vivem isoladas dentro da multidão, que não tem contato. Mas aqueles que foram justificados podem fazer festa com água. Coisa boa. Não precisa beber etílico, não que eu tenho nada contra, mas não precisa. Não precisa buscar nenhum bioquímico ou químico para tentar melhorar um pouquinho o humor. Ele pode fazer festa dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É imperativo bem posto. Por quê? Porque eu fui justificado. Porque eu tenho uma porta que eu entrei, por sua graça, as portas da justiça. Quais são as portas da justiça, irmão? Rápido. O sangue, a morte na cruz e a ressurreição. Você passou pelos três ou não? Você crê nisso? Você tem base aonde? O testemunho está aqui. A sua escritura está aqui. O seu documento de posse está aqui. O seu documento do seu automóvel. O seu IPVA. Está pago, já está pago. Não tem que fazer. Está pago. O carro é seu, está lá. O documento está ali. Aqui. Ó, que ele disse. Quando você puder botar uma mentira nesse livro, então você será destruído. Como o diabo não pode fazer isto, nós estamos na vitória. Que o Senhor nos dê a graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.